Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live Telemedicina na Prática. Então, aqui eu ensino médicos a terem mais liberdade utilizando a telemedicina no seu dia a dia. Eu sou Asdrubal César, sou médico e educador e desde 2020 eu utilizo a telemedicina na prática no meu cotidiano. E o tema de hoje é o novo Mindset médico. Então, eu tenho um convidado muito especial, o Dr. Carlos Eurico, que vai tratar desse assunto aqui conosco, né? Uma mudança de mentalidade. E antes de eu convidar aqui o Carlos Eurico para se apresentar, então, o mindset ele é uma palavra do inglês que significa mentalidade ou configuração mental. E o mindset ele determina de uma forma como a gente reage diante das mais diversas situações que nos acontecem no nosso dia a dia, sejam elas favoráveis ou não, né? Então, esse é o tema da nossa live de hoje e é relacionado ao livro O Novo Mindset Médico, Empreendedorismo e Transformação Digital na Saúde. Então, é aquele tema que a gente não aprende na escola. Opa, esse aí é o livro que o doutor Eurico, Carlos Eurico, participa, organiza, né, esse livro, né? Então, o nosso convidado é o doutor Carlos Eurico Pereira, um dos escritores do livro. Seja muito bem-vindo, doutor Carlos Eurico. Obrigado por ter aceitado este convite. Um prazer, professora Drugo. Muito obrigado pelo convite. Está diretamente relacionado aí, a gente estava conversando antes aí, com o meu propósito de vida, que hoje é ser um agente aí de compartilhamento de aprendizados aí com os colegas médicos, né? Para ser também aí um agente de transformação na vida das pessoas. Então, é um prazer poder estar aqui contigo, conversar sobre esses temas aí que me são tão aí caros, né? Tão importantes e especialmente que a gente como médico a gente não tem às vezes muito contato com esses assuntos, né? Seja gestão, empreendedorismo, inovação, a tecnologia, né? E às vezes a gente tem uma série de preconceitos aí sobre esses temas, especialmente pelos dogmas aí que a gente traz a nossa formação, seja a nossa formação como pessoa ou também durante a academia, né? Uhum. Ok. Aqui no Instagram, tá acessando aqui o doutor Carlos Eurico, nosso convidado. E quem está no Instagram, quiser vir para o YouTube, canal Telemedicina na Prática, lá fica melhor para vocês assistirem. E também tem um chat para participar. Quero dar saudação para quem que já está no chat, né? E esse tema, que é um tema muito importante, a gente vai falar sobre empreendedorismo, inovação. Então, chama aquele colega médico que precisa saber mais disso, manda um aviãozinho aqui no Instagram, e quem está aqui no YouTube, compartilha com esses colegas que precisam saber mais sobre isso. Hoje é uma live muito especial, porque são temas que a gente não aprende lá na faculdade e nem na residência médica, né? Que é empreender na medicina, inovar, né? E com isso prestar um melhor atendimento para os nossos pacientes. Então, doutor Carlos Eurico, para a gente começar também, gostaria que você se apresentasse aqui para o pessoal que está assistindo, né? Qual a cidade, né, de onde você fala e atua, né, no seu dia a dia, a sua formação e como você ajuda os médicos. Pô, essa aqui é uma live sulista, né? Então, conectando aí É, Chapecó e Santa Cruz do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou médico pneumologista de formação, fiz minha graduação na Universidade Federal de Santa Maria, né? A cidade onde que me contou que tu nasceste, né, Adrugo? isso. E que vim aqui para Santa Cruz do Sul fazem aí 20, lá vão alguns anos, né? Fiz 28 anos de formado esse ano e estava aqui quieto dentro do meu consultório alguns anos atrás e comecei a me dar conta dessas mudanças que iam acontecendo no mundo. E aí eu fui aprender um pouco sobre essas coisas de inovação, empreendedorismo, gestão, tecnologia, né? E lá se vão um MBA em marketing, empreendedorismo e negócio, um que eu estou concluindo agora sobre finanças e investimentos, é, 9 imersões internacionais em inovação, 6 ou 7 delas aí para o Vale do Silício. Então, tem alguma trajetória aí. E dentro do meu planejamento, eu tinha uma ideia de me transformar em palestrante, né? E Uhum, para isso, tinha um aprendizado que eu tive com a Associação Americana de Palestrantes, que um palestrante, para se manter significativo no mercado, tinha que publicar um livro a cada 2 anos. Então, eu uhum, estou fazendo isso só com um pouquinho mais de exagero, né? Então, em 2021 eu publiquei o primeiro, em 2022 uhum. aqui eu publiquei o segundo. Esse ano eu estou pulando
porque vai sair só em 2024 agora o meu terceiro livro, que é exatamente sobre finanças e investimentos para médicos. Ah, Então, é um legal. pouquinho aí do que eu venho fazendo aí. Certo. E falando sobre o livro, né, o novo mindset médico é absolutamente necessário nos dias de hoje, né, com tanta transformação na área de saúde, de forma muito acelerada, né, a gente tem aí é difícil até acompanhar, né, toda essa inovação e tecnologia, e os profissionais precisam abraçar, né, essas inovações, senão eles correm o risco de ficar para trás, né, no mercado cada vez mais competitivo, né, afinal de contas, a previsão aí da demografia médica é que em cerca de 15 anos a gente vai ter 1 milhão de médicos com inscrição ativa nos CRMs, né, do Brasil. Eu já estou achando que vai ter mais até. Eu vou botar aí 1.250.000 para mais, porque a gente sabe que está abrindo muitas vagas aí de faculdades de medicina que estavam, né, em contenção, né? E partindo desse princípio também da transformação tecnológica, né? Muitos médicos têm medo, né, que vão ser substituídos, né? Mas eu acredito até numa humanização, se a gente utilizar bem esses recursos, né, para a qualidade de vida dos pacientes, entre outras coisas, né? E esse seu livro, ele apresenta, né, essas questões, né, para os médicos. Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui na live, né, que tem relação com o seu livro, né? E quais são as novas tecnologias e inovações Bora! que não são modismos, né? Que elas vieram para ficar, né? Porque muita gente olha assim, isso aí é moda, vai passar, né? Na sua visão, quais são essas inovações? Bom, eu acho que se a gente tiver que enumerar assim, as principais, eu acredito que a grande maior parte das tecnologias elas vieram para ficar, né? Algumas a gente vai utilizar de maneira mais rápida, mais acelerada, e outras talvez venham a se provar ao longo do tempo. Talvez o modismo, por exemplo, seja o metaverso, né? Em que parece que ele não decolou, tem muita gente botando muito dinheiro nisso, mas parece que realmente, talvez até pela falta de óculos 3D para todo mundo, que isso ainda é caro, não é muito acessível. Então essa parece que é uma tecnologia que ainda não se provou que ao que ela veio, né? Mas a gente tem muitas tecnologias que já se tornaram extremamente comuns já em todas as áreas e estão se tornando cada vez mais frequentes também na área da saúde. Então, a primeira delas, eu acho que a gente não pode deixar de citar a própria telemedicina, né? Então, a telemedicina era um sonho para a gente como médico inovador antes da pandemia e hoje ela é uma realidade e a gente não tem mais como conviver, fazer medicina ou conviver na área da saúde sem ter contato ou fazer telemedicina. Diminuiu muito a procura depois do susto da pandemia, mas ela ainda persiste. Eu ainda tenho todos os dias aí alguma consulta de telemedicina, apesar dos meus atendimentos presenciais, e eu acredito muito que isso é uma tecnologia que veio para ficar e cada vez mais ela vai ser assim coisas do dia a dia. Quem ainda está lutando contra ou ainda não se aproveitou dessa tecnologia tem que olhar com muita atenção para ela aí para os próximos anos. A outra tecnologia que não tem como a gente não falar dela é a inteligência artificial. Então, a inteligência Uhum. artificial ela está para os dias de hoje, Asdrubal, como teve a internet para os anos 2000. Então, assim como hoje a gente não tem mais nenhuma empresa que não seja também uma empresa de internet, em seguida a gente não vai ter nenhuma empresa, talvez nenhuma solução tecnológica que não tenha inteligência artificial envolvida. Então, a inteligência artificial ela nada mais é do que uma grande tecnologia que nos serve para a gente poder interpretar de maneira rápida, mais assertiva, tomar decisões mais assertivas quando a gente tem muita informação. Então, o ser humano ele Uhum. é ótimo para tomar decisões com pouca informação. Então, a gente pega ali alguns lances que o paciente uh, coloca para a gente, algumas poucas informações, a gente olha o paciente entrando no consultório, a gente já começa a pensar alguma coisa e rápido ali, com poucas informações, às vezes a gente consegue tomar uma decisão diagnóstica ou mesmo terapêutica. A inteligência artificial ela precisa de muito dado. Agora, eu como ser humano tenho muita dificuldade de lidar com esse monte de dados. Então, se a gente parar para pensar rapidinho assim, a maneira mais simples para a gente entender a importância da inteligência artificial é se você me passar uma série de imagens de gato, cachorro, cavalo, eu vou conseguir identificar uma depois da outra. Agora, se me botar uma tela cheia de imagens, até eu conseguir concluir
essa análise de todas aquelas imagens dizendo quem é quem, a inteligência artificial já deu 3 voltas, foi e voltou, já está tomando um cafezinho, esperando eu terminar ali para ver o que aconteceu. E ela vai acertar Sim. muito mais do que eu, porque ela não cansa o olho e eu canso o olho. Então, a inteligência artificial Uhum. é isso, é uma grande tecnologia que nos ajuda a tomar melhores decisões quando a gente tem muitos dados. E quanto mais dados tiver a inteligência artificial, melhor ela consegue usar as respostas. E, além disso, quanto maior for a qualidade dos dados. E aí vem o grande desafio da saúde, que é a gente gerar dados com qualidade, dados parametrizados, para que a gente possa utilizar a inteligência artificial com toda a sua possibilidade aí de recursos, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa trazer para a área da saúde, é a gente parametrizar melhor os nossos dados, é a gente ter essa questão da interoperabilidade, que todo mundo fale a mesma língua. Então, os prontuários dos hospitais, os prontuários dos médicos, isso nada está interligado, e essas informações ficam todas perdidas, né? Ou ficam na mão de alguns planos, hospitais, consultórios, médicos, e às vezes ela não está na mão de quem importa, que é o nosso cliente. Então, para deixar duas grandes tecnologias que já são aí utilizadas a rodo, né? Vamos falar então da telemedicina e da inteligência artificial. Agora a gente pode citar um monte, né? O uso da realidade Uhum. virtual, que hoje no ensino já é algo quase comum, né? Corriqueiro. Também utilizado para algumas terapias, como por exemplo, para tratar crianças com autismo, com déficit de atenção, para a gente, na fisioterapia, por exemplo, né, em pacientes pós-acidente vascular cerebral, na reabilitação. A gente tem também a internet das coisas, a internet médica das coisas, que agora com 5G isso vai se tornar cada vez mais frequente. Eu tenho uma clínica de vacinas aqui na minha clínica, e a internet médica da coisa vai fazer que eu saiba qual é a temperatura dos meus refrigeradores, que vai me dizer qual é o meu estoque, a minha validade do meu estoque, o que está faltando de vacina. Isso não precisa mais ser feito de maneira manual pelas pessoas. Basta que eu tenha geladeiras, né, inteligentes e que conectadas. Então, isso é o futuro. Daqui para frente, cada vez mais essas tecnologias vão nos ajudar. A gente pode citar um monte de tecnologia, Uhum. mas vamos por aí por enquanto. Certo. E nessa questão, né, porque muita gente tem essa questão, vem esse avanço tecnológico, vai substituir os médicos, vai acabar com a profissão. Não adianta, né? Às vezes é uma reatividade até injustificada por falta de conhecimento, né? Eu até sempre dou exemplo assim, é como se você tivesse uma fábrica de velas e porque inventaram a lâmpada, tu quer destruir as lâmpadas porque você quer continuar vendendo vela, né? Então a gente precisa se adaptar Uhum. ao uso dessas inovações em prol, né, dos nossos pacientes e também da nossa própria carreira, né, da nossa profissão médica, né? E você já sente no teu dia a dia, né, um impacto do uso dessas tecnologias, inovações, né? Você falou que faz telemedicina, né? Como é que você vê essas tecnologias impactando na melhoria da saúde dos seus pacientes? É muito simples a gente pensar, né, professor? Porque se a gente for olhar um país continental como o Brasil, é Uhum, conversa que a gente vai conseguir botar médico e especialista em todos os lugares do Brasil para atender todo mundo. Tá? Vamos pegar uma doença só, por exemplo, o diabetes, né? Então, o diabetes ele é uma doença que tem uma das suas principais complicações a retinopatia diabética, né? Que pode levar à cegueira, uma das maiores causas de cegueira. Vamos pegar um país só, a Índia, né? Então, a Índia ela tem 72 milhões de pessoas com diabetes. uhum, 72 milhões de pessoas com diabetes. Desses, 6 milhões somente conseguem ter acesso, passar por uma consulta oftalmológica ao longo da sua vida. E a gente sabe que existe, isso não dá nem, dá 8 ponto alguma coisa por cento. E a gente sabe que pelo menos 20% dos diabéticos vão desenvolver retinopatia. Ou seja, é impossível, é um déficit de mais de 100 mil oftalmologistas só na Índia. Então a gente vai conseguir formar 100 mil, não é médicos, é 100 mil especialistas em oftalmologia para suprir a carência da Índia? Não, de jeito nenhum. Aí o que acontece? A gente vai usar a tecnologia para isso. Aí vem o Alphabet, né, que é o guarda-chuva mãe do Google, e eles vão uhum, lá e desenvolvem uma das vertentes dele, que é o Verily, que é um braço do Google para uso da inteligência artificial na uhum, oftalmologia. E aí eles fazem uma parceria com os hospitais lá da Índia, em que
existe um aparelho, né, de fundo de olho, lá, um fundoscópio, e que o paciente ele vai lá, a inteligência artificial faz a análise inicial dessas imagens e vai dizer quais são aqueles diabéticos que precisam passar pelo oftalmologista e quais que não têm nenhum sinal de retinopatia e que não precisam, naquele momento, passar para o oftalmologista. O que acontece? A gente vai conseguir priorizar aquelas pessoas que realmente precisam. E num país pobre ou num país muito grande, o que acontece? Imagina um pai de família, que é o arrimo daquela família, e que ele perde a visão. O que acontece é cada vez mais pobreza. Né? Então a gente pode pegar, por exemplo, o Quênia. Então o Quênia tem 50 milhões de habitantes e lá a quantidade de oftalmologista é ridiculamente pequena. Ou seja, não tem como a gente querer formar médico para atender toda essa população. E a gente Uhum. tem que realmente utilizar a tecnologia. São 3,5 bilhões de pessoas no mundo que sofrem com baixa visão. Então, tu imagina, tem como formar gente para colocar em todos os rincões dos lugares para atender esse pessoal? Não. Aí vem o papel da Uhum. tecnologia. A tecnologia, então, vai fazer aquilo que o nosso juramento, quando a gente se forma lá, diz que a gente está se formando, a gente vai, presta um juramento que a gente vai ajudar as pessoas. E não tem como os médicos ajudarem de uma maneira mais efetiva as pessoas do que utilizarem todas as ferramentas que a gente dispõe para poder chegar naquelas pessoas que sofrem, que têm um problema de saúde que precisam ser atendidos. Fora isso, o resto é reserva de mercado ridícula, achar que a tecnologia vai roubar espaço do médico, etc. Na verdade, a tecnologia vai nos ajudar a fazer aquilo que a gente se propõe, que é ajudar as pessoas. E eu acredito Uhum. muito nisso. Então, a tecnologia ela é uma ferramenta, é uma ponte para que os bons médicos levem o seu conhecimento àquelas pessoas que precisam. E quem luta contra a tecnologia hoje é um dinossauro, né? E os Uhum. dinossauros já foram extintos faz muito tempo. Então, essas pessoas, esse tipo de médico também vai ser extinto, porque numa época de escassez, né, professor, eu era o único especialista e as pessoas não tinham como se locomover, não tinham conexão e tinham que acabar sendo atendidas, né, pelo aquele médico onisciente, né, que ele se achava o dono da cocada preta, que só tem ele, podia ser arrogante, que as pessoas iam ter que, de qualquer maneira, me procurar. Esse mundo acabou. O mundo hoje é um mundo de abundância. Ainda a gente tem escassez de especialidades? Temos. E se for para o interior, tem mais escassez ainda. Então, a gente for pegar 60% dos médicos brasileiros estão nas cidades com mais de 500 mil habitantes. E isso dá umas 20 e poucas cidades no Brasil, se não me engano. É algo assim extremamente concentrado o número de médicos. A gente, se pegar as grandes cidades com mais de 500 mil habitantes no Brasil, a gente tem 2,5 médicos para cada 1.000 habitantes, que é a mesma coisa dos países mais ricos aí da Europa, por exemplo. Ou Sim. seja, depende de onde você está, você não é escasso. Se não, você já é abundante e mesmo a telemedicina hoje pode nos dar acesso a médico em qualquer lugar do planeta, ou seja, ninguém mais vai ser obrigado a consultar um médico porque só tem ele como opção. Então, acho que isso é que os médicos precisam entender. E aí o médico não vai ser substituído pelo robô. Ele vai ser substituído por aquele médico que usa as tecnologias a seu favor e a favor dos seus clientes. Está muito claro, né? Essa frase que é muito já dita aí por todo mundo. É. E até eu vou puxar aqui esse assunto, né? Falando da mudança de mentalidade, né? Do mindset médico e a carreira médica, né? O futuro da carreira médica. Mas antes, né? Avisar aqui o pessoal, já tem o pessoal aqui também mandando pergunta. Pode deixar a tua pergunta, a gente vai responder aqui na sequência, no final da live, tá? A Amanda deixou uma pergunta. O doutor até comentou já sobre isso, mas a gente vai responder no final. Quero saudar aqui em especial também alguns colegas que estão nos acompanhando, o doutor Rubens Neto, né, sempre está conosco, cardiologista de Brasília, Michele também manda um abraço, doutor Carlos também, né, aqui também, né, e então o pessoal aqui está acompanhando, e pessoal, manda aí para colegas médicos, porque esse assunto é muito importante para os médicos de forma geral, tá? Então essa live vocês podem estar mandando agora e também eles podem estar assistindo mais à frente. E falando sobre a carreira médica Para e quem essa. tá no Instagram, né, Turbão? Ah, Para quem está sim. no Instagram, não Sim. esqueça que a gente está transmitindo ao vivo no YouTube. Qual é o nome do canal, Turbão? Telemedicina na prática. Isso. Telemedicina na Uhum. prática. Então, quem está aqui no Instagram, a gente está essa transmissão principalmente no YouTube.
Vamos lá para o YouTube, Telemedicina na Prática, e você também pode nos Isso, acompanhar por lá, tá bom? isso aí. E aí a gente estava falando um pouquinho, né, sobre essa questão, né, que os médicos precisam estar antenados na questão da inovação, a mudança de mentalidade também, porque, como a gente estava falando, né, hoje são 500, se não me engano, 550 mil médicos inscritos no Brasil atuando, e a tendência em 15 anos passar de 1 milhão de médicos. E, como a gente comentou agora há pouco, né, até quando eu vim para a região aqui de Chapecó, da minha cidade, realmente vi algumas especialidades muito escassas, né? Lembro que quando eu cheguei aqui há 16, quase 18 anos atrás na região, era um reumatologista, né? Hoje já tem mais de, acho que 12, né, aqui. Então mudou, né? Essa questão mudou para os médicos. Claro, muito bom para os pacientes, o acesso e tal, mas o médico também precisa fazer a gestão da sua carreira e a tecnologia é uma aliada nisso, né? E além disso, né, eu acho que também a questão da relação médico-paciente é muito importante, né? E aí que entra também a mentalidade do médico. Na tua visão, qual o futuro da carreira médica, pensando também no que o médico precisa ter em mente, né, essa mudança de mentalidade para fazer também a sua gestão de carreira? Beleza. Acho que a pergunta é muito boa, Druva, pelo seguinte. Primeiro, é um novo mindset médico que trata o meu segundo livro ali. E, na verdade, por que é um novo mindset médico? Porque a gente precisa mudar o nosso modelo mental. Então, mindset significa configuração, eu prefiro até o termo atitude mental. Então, na verdade, tudo começa com atitude mental diferente, positiva, propositiva. E a professora Carol Dweck, no seu livro Mindset, ela traz dois tipos de mindset básicos, que é o mindset fixo, que é aquela pessoa que acha que inteligência, a gente nasce com a mesma inteligência, a gente morre com ela, e uma habilidade que eu desenvolvi, ela vai me garantir futuro pro resto da vida, que eu estou velho demais para isso não é para mim, isso não é da minha geração, e por aí vai. Cada desafio novo é um problema. Quem gosta da zona do conforto não quer sair de lá. E tem o mindset de crescimento, o growth mindset, em que é aquele indivíduo que está disposto a desenvolver novas habilidades, aprender coisas novas. Aquilo que surge é diferente, desafiador para ele é um desafio realmente, é uma oportunidade e ele vai tentar, de alguma maneira, solucionar os problemas, ajudar as pessoas a resolver as suas dores de maneiras mais criativas possíveis. Esse é um mindset de crescimento, né? E o mundo de hoje ele exige praticamente quase um mindset de crescimento. Se a gente parar para pensar no tempo de duplicação do conhecimento humano e do conhecimento médico, que no início do século passado, 1900, 1920, isso levava 100 anos, hoje isso leva 18 meses. E se eu for, por exemplo, um desenvolvedor, um programador, isso talvez em 6 meses eu tenha que estar aprendendo uma linguagem diferente, porque eu já vou estar talvez já obsoleto no mercado. Então, essa velocidade que o mundo hoje está nos impondo e que a gente, às vezes, não enxerga estando dentro das quatro paredes do nosso consultório. E aí, algumas mudanças vêm acontecendo, especialmente no perfil do nosso cliente, em que a gente ainda continua insistindo em chamar ele de paciente, né, Drugo? Então, onde é que Uhum. começa toda essa mudança? Em olhar e entender que ninguém mais tem paciência para ficar esperando para conseguir agendar uma consulta, para ficar esperando horas para ser atendido rápido, receber uma receita escrita à mão com os garranchos que ninguém entende, para receber uma ordem de alguém onipresente, onisciente, um médico lá em cima de um pedestal. Acabou essa história. Então, esse tipo de cliente do passado, da saúde, não existe mais. E até porque é do passado, que no passado a gente olhava para cliente com preconceito, né? Porque cliente era o alvo para quem queria vender algo para que a pessoa não precisava. Ou seja, eu como empresa, eu só olhava para o meu umbigo, né? O meu departamento de P&D lá desenvolvia um produto que eu achava que as pessoas queriam usar baseado no meu histórico, no que eu conseguia produzir. E depois a gente usava publicidade, não é marketing, mas a gente usava publicidade pesada para vender algo que as pessoas não precisavam. Que nem vou comprar uma furadeira. Para que eu tenho uma furadeira em casa? Eu usei uma furadeira 3, 4 vezes na vida, mas eu fui lá, gastei um monte de dinheiro que eu podia ter usado aquele tempo para trabalhar, fazer alguma coisa, investir direito aquele dinheiro, mas eu comprei uma furadeira. Por quê? Porque o homem tem que ter uma furadeira em casa, não é homem, assim vai. Né? E aí isso mudou. E aí hoje o cliente, quem é o cliente? A empresa olha para aquele indivíduo, que aquele indivíduo tem uma dor, tem uma necessidade, e eu vou ajudar essa pessoa
através de uma solução que vai gerar valor na vida dela. Então, quando eu apresento esse olhar novo para o cliente, que é gerar valor para o cliente, ajudar o cliente a satisfazer as necessidades do cliente, é isso que a gente precisa entender na saúde. Que chamar o antigo usuário, o antigo paciente da saúde hoje como cliente, não é um desaforo, não é desumanização. Pelo contrário, se eu sigo tratando ele como paciente, eu estou desumanizando esse indivíduo. Agora, quando eu olho para ele como um pensamento moderno de cliente, em que eu quero satisfazer as necessidades da pessoa, eu quero atender da melhor maneira possível, eu quero entregar excelência para ele. Por quê? Porque como empreendedor, eu quero que ele aumente o lifetime value, o tempo que ele vai ser meu cliente e o dinheiro que ele vai deixar na mesa ao longo dos anos que ele continuar sendo meu cliente. Porque é muito mais barato eu manter meus clientes já conquistados do que eu ir para o mercado buscar cliente novo. É 7 vezes mais caro eu buscar um cliente novo do que eu manter fidelizado e engajado aqueles clientes que já são meus clientes. E às vezes a gente esquece disso e a gente acaba não tratando o nosso cliente como cliente e segue achando que ele é paciente, e essas pessoas vão acabar procurando os profissionais. E 76, quase 80% das pessoas que trocam os seus serviços, qualquer área, inclusive da medicina, não trocam por causa da concorrência que está melhor ou está mais barata. Trocam por falta de atenção, por atendimento ruim, seja da secretária, seja do médico, seja do serviço de saúde, e assim por diante. Então, isso é que a gente tem que entender. Esse olhar novo do médico é entender que a medicina é um grande negócio e que quando a gente fala de negócio, a gente não está desvalorizando a medicina, a gente não está mercantilizando a medicina, porque ela já foi mercantilizada há muito tempo. Mas eu começo a fazer parte desse jogo. Porque se o médico não fizer parte desse jogo, o valor da humanização vai ficar fora. Por quê? Porque quem humaniza a saúde é o profissional da saúde. Não é o administrador da saúde, não é a empresa que terceiriza, intermedia a saúde. É o profissional da saúde. Então, a medicina 5.0, o novo médico, o que é isso? É o uso da tecnologia. A gente vai usar a conectividade, o 5G, isso está centrado no ser humano, é human-centered, ou seja, centrado no ser humano. Então, vai trazer a tecnologia, a gente acredita nisso, quem trabalha com inovação em saúde, que ela vai trazer de volta aquilo que a gente perdeu quando a medicina se tornou um negócio, que os médicos começaram a atender cada vez mais rápido, acabaram se desumanizando por conta de tudo que vem acontecendo ao longo do tempo. E agora não, a tecnologia ela vem para fazer com que eu fique menos tempo escrevendo, digitando, justificando, preenchendo papelada chata para consultório, para convênios, para planos de saúde, para que a gente possa, então, ter mais tempo para escutar, ouvir, conversar com as pessoas. Porque até eu não vou precisar digitar. Já está surgindo aí já os primeiros, eu até sou aí meio que mentor de uma startup aqui no Brasil, que está fazendo isso, usando inteligência artificial para que a gente não precise mais digitar nos prontuários médicos a nossa conversa com o paciente. A inteligência artificial já organiza queixa principal, história da doença atual, interrogatório complementar, história patológica pregressa, ela já organiza toda a conversa e bota na forma de uma anamnese organizada no prontuário. Então é isso, eu acredito muito nessas questões. Mas me interrompe aí, Almi, porque eu sou palestrante, a gente gosta de falar, senão eu falo muito, você deixa perguntar as coisas. Mas se deixar, eu também falo pra caramba, né? Então vamos embora. Às vezes eu vou fazer uma pergunta e eu também saio falando, né? Não, ótimo. Não, e você falou uma coisa que me chamou muita atenção também, sobre essa questão da desumanização da medicina, no sentido do quê? Quando o médico, né, realmente saiu ali da linha de frente e acabou a medicina sendo assumida por planos de saúde, pelo próprio serviço público de saúde, né? Então, se perdeu, muita gente não tem mais um médico dela, né? Às vezes você pergunta para um paciente, quem é o teu médico, né? Para uma pessoa, quem é teu médico? Ah, não, eu vou num, vou no outro, vou no outro. Ah, vou no médico do plano, né? Tal. E isso realmente desumanizou, porque antes, né? Quem era o teu médico? Despersonalizou, né? Despersonalizou. É o doutor Fulano. É o doutor João que me atende, que conhece meu caso, que conhece minha família, né? Que coordena o meu cuidado, né? Então, eu sempre trago isso também para a minha especialidade. A medicina de família é uma especialidade que coordena o cuidado, tem uma atuação muito pessoal, né? Também com os pacientes. E aí os planos de saúde assumiram e realmente, né? Quando a gente fala que a medicina não é uma profissão, não pode ser mercantilizada,
realmente os médicos não mercantilizaram, mas outros entes que participam, né, da saúde, né, dos serviços de saúde mercantilizaram, né? Então a gente tem várias operadoras, seguro, saúde, né? E o gestor, ele olha números frios, ele não está de frente com o paciente que tem um sofrimento, que tem uma história, que é a vida de outra pessoa que está ali na frente dele, né? Até tem uma frase, né? O paciente, né? Aqui usando o termo paciente, que a gente sempre usa, né? Mas o paciente é o amor de outra pessoa, né? Então, quando o gestor olha números frios, o administrador, ele olha números, ele não vê esse aspecto que o médico que está frente a frente do paciente vê, né? E aí, realmente, como você falou, a tecnologia pode ser uma arma para a gente até humanizar mais, porque essas coisas que também tomam muito tempo do médico, que é a burocracia, preencher papelada, né? Você pode passar isso para as tecnologias atuais e ganhar tempo para justamente poder ficar olho no olho com o paciente, escutar ele mais tempo e de maneira mais ter um atendimento mais completo no sentido de olhar o paciente como um todo, não só a doença, mas sim quem tem, né, aquela doença, quem é a pessoa que está ali na tua frente. E no meu caso, né, eu até não gosto nem de falar doença, eu gosto de manter a saúde, né, porque sou médico de família, eu até brinco com meus pacientes. Não precisa estar doente para vir no médico, venha para manter a sua saúde, né? É melhor a gente investir aí na prevenção, E né, as e pessoas, manutenção da e as saúde. pessoas, e as pessoas elas estão muito mais interessadas, Bruno, em manter a sua saúde, ouvir falar sobre saúde. Basta a gente olhar onde é que está a atenção das pessoas hoje. Está em médicos que Hum, falam de doença? Não. Ela está muito maior, e a gente não pode nem citar quantas vezes maior é exponencial, 10, 15, 20, 30 vezes mais atenção em quem fala sobre alimentação saudável, sobre hábitos saudáveis, sobre a parte de atividades físicas, fitness, a parte de medicina integrativa, de novas práticas em saúde, tá? E a atenção sobre quem fala de doença está cada vez menor. Então as pessoas até dizem, eu não gosto de escutar sobre isso porque isso me lembra que eu estou doente. Então é isso que a gente tem sim, que entender como médico. As pessoas não estão interessadas em doenças, estão interessadas em saúde. Então a gente uhum, tem que também trazer esse aspecto, né? Porque isso sim, tem a ver com o futuro, que você acabou de perguntar da medicina, o futuro da uhum, medicina, do médico, e eu acredito que cada vez mais o médico ele vai estar, ou ele vai trabalhar com saúde, ou se ele trabalhar com doença, ele vai trabalhar com gente muito doente, em situações muito avançadas de doença. Que as coisas uhum, comuns do dia a dia, a própria tecnologia vai ajudar as pessoas a resolver de maneira autônoma, e eu vou ter aí, às vezes, o generalista, e que isso traz um novo papel também para o generalista, o médico de família, o clínico geral, porque vai ser aquele orientador, aquele que vai conseguir ajudar as pessoas a discernirem entre todas as informações que existem, aquilo que é mais verdade, aquilo que é mais fake news, né? Então ele vai ter esse papel, acredito, do médico como um tutor, que trabalhar com coisa mais geral, e o médico que trabalhar com doença, ele vai trabalhar realmente assim, em nível muito avançado, em doenças muito avançadas, em situações realmente muito graves, porque cada vez mais a deshospitalização também, ela é uma realidade, né? sim. Até falo de hospital, né? Até tinha uma pergunta para falar sobre o futuro dos hospitais, né? Mas acho que cabe aqui, né? Como você falou, a deshospitalização. Eu até, né? O hospital é importante, o nível de atenção terciária é importante, mas assim, é um local, né, onde quanto menos tempo você ficar no hospital, melhor, né? Então, antigamente tinha a ideia assim, o paciente está com quadro de pneumonia, né? Está internado. Tem que ficar 10 dias lá internado. Não, melhorou, tira ele de lá, porque o risco de pegar, às vezes, uma infecção hospitalar, né, uma superbactéria, é grande. Então, realmente, cada vez mais a gente vai ver internações mais curtas e, às vezes, a não necessidade de internar. Às vezes, até a internação domiciliar, muito bem indicada, diminui o risco de complicações por uma internação hospitalar. Então, eu acho que o futuro dos hospitais vai também mudar bastante, né, nesse meio que a gente está vivendo agora. E, Com bom, certeza. pessoal, oi? Falhou um pouquinho. Oi? Pode repetir? Não, eu falei com certeza. Certo. Pessoal, tem as perguntas, Só disse mas com certeza, né? Vai ah, mudar sim. isso. Tem as perguntas, pessoal, não sai daí que a gente vai responder. Tem umas perguntas aqui bem direcionadas aqui também para a área de pneumologia. Mas antes de responder as perguntas, já que a gente está falando de inovação, mudança de mentalidade,
E eu tenho acompanhado o teu canal no YouTube, né, e também seu material, e vi lá que você foi para o Vale do Silício e foi uma experiência que você falou que impactou muito para você, né? E conta aqui para gente, né, como é que foi essa experiência de ir para o Vale do Silício e qual foi esse impacto que teve para você, e se você recomenda que os colegas também vivam uma experiência como essa, e como eles devem fazer. Tá? Certo. A primeira vez que eu fui para lá, professor, foi realmente assim, eu chamo que foi a virada, do meu posicionamento, do que eu tenho feito hoje. Porque quando eu me deparei com aquele ecossistema e a maneira como as coisas acontecem lá, e como que grandes empresas, grandes soluções são geradas a partir daquele ecossistema inovador e que é hoje o ecossistema mãe ou pai, sei lá, das maiores empresas do mundo, realmente foi muito impactante, né? E algumas coisas que a gente enxerga, às vezes, esses ecossistemas muito avançados, em termos de inovação, a gente está como se a gente estivesse dando um passo no futuro. Então, é algo que ali já é comum, que já está acontecendo, e que depois vai chegar aqui para a gente. Antigamente, isso demorava 10 anos para chegar para a gente. Então, eu costumo brincar que em 2008, eu fui para o Japão, lá como chefe de delegação da seleção brasileira para competir no Japão, e até realizei um sonho de infância, né? Saí do interior do Rio Grande do Sul e estar como chefe da delegação brasileira na meca do judô, que era em Tóquio. E lá naquela época, eu conto a história, eu comprei uma máquina fotográfica que tinha um monte de megapixels, né? E aquela máquina, durante 10 anos, levou para que chegasse uma máquina igual aquelas aqui. Eu comprei meu primeiro iPhone lá também, que era o iPhone lá 2, 3, alguma coisa, tinha, não sei se era esse nome que se usava, mas era a segunda geração de iPhone lá naquela época. E hoje, se eu comprar algo no Japão, lá já está aqui. Né? Então, hoje o que eu vejo no Vale do Silício já está chegando muito mais rápido aqui do que nas primeiras vezes que eu fui para lá em 2016, 2017. Então, essa Uhum. velocidade que às vezes a gente não enxerga. A gente costuma dizer que o futuro ele já existe, ele já está acontecendo em algum lugar, ele só não está uniformemente distribuído ainda. Então, quando a gente pensa que as tecnologias vão demorar muito para acontecer aqui, não, isso aí não é para, não, isso não vai acontecer. Pega rápido e chega cada vez com uma velocidade maior. Isso é exponencialidade, é um mundo exponencial, né? Então, essas Uhum. coisas todas que eu comecei a ver lá no Vale do Silício, isso mudou minha cabeça até da maneira como eu ensino meus filhos, educo meus filhos. Então, naquela época, quando eu fui para lá, eu não entendia por que a gente, talvez no Brasil, tenha tanta dificuldade para explodir, né? Por quê? Porque a gente quer que todo mundo seja média. Então, a gente fica Sim. enchendo o saco dos filhos da gente quando eles não são bons em matemática. E aí a gente esquece de valorizar o quão bom eles são em português, em ciências, em outras áreas, em línguas, por exemplo, e a gente fica massacrando as crianças para eles melhorarem a matemática, que eles são fracos em matemática. Não adianta. Aquilo não é a onda deles. Então, às vezes, a gente esquece de valorizar aquilo que a criança é boa e a gente acaba massacrando ela para que ela seja a média. E a média é uma porcaria, a média não nos leva a lugar nenhum extraordinário. E o Vale do Silício, o que ele faz? Ele pega aquilo que as pessoas têm de bom e potencializa aquilo. Então, ele vai fazer com que aquela pessoa hipertrofie aquilo que ela é boa e isso vai dar um diferencial para ela. Então, será que a gente não deveria pensar dessa maneira aqui também? Então, foi a partir daí que eu mudei até a maneira como educo meus filhos, fiquei mais tranquilo em relação à questão de notas, etc. Então, para mim, tem sido um grande aprendizado, né? E aí a gente entender que, às vezes, tu desenvolver a capacidade de hackear no bom sentido, que o hackear significa atalhar, né? Então, eu Sim. achar os atalhos que fazem com que eu seja um bom solucionador de problemas, muitas vezes é o que faz toda a diferença numa empresa e até mesmo na área da saúde, né? Quando eu encontro soluções rápidas, fáceis, mais baratas para os nossos clientes, o que a gente acontece? A gente leva a saúde de maneira mais rápida e fácil para eles. Então é isso, isso são alguns dos mindsets, né, que a gente tem lá do Vale Uhum. do Silício. Compartilhar, ao invés de ficar escondendo informação, a gente ter um mindset de aprendizado, né, que é o mindset, o learning mindset, o lifelong learning, ou seja, a gente tem que estar aprendendo a vida inteira, é o que mantém nossos neurônios vivos, né, é o que faz com que a gente mantenha a nossa cabeça funcionando bem, é aquilo que nos mantém vivos.
né? Então tem vários ensinamentos lá que hoje, para mim, são meio que mantras aí da minha vida, que eu acabei trazendo um pouco lá do Vale do Silício, das outras coisas que eu venho estudando desde então, e que hoje, cada vez que eu vou para lá, para mim é espetacular. É como se eu lesse diversos livros em uma semana, às vezes 1, 2 semanas que eu passo lá, e eu sempre volto, no mínimo, um networking muito melhor e com mais pessoas que eu posso trocar informação, que eu posso compartilhar. Então, eu sou suspeito para falar, porque eu acho que tu sair da tua zona do conforto e tu ir para um desses lugares, tem até um artigo que eu escrevi recentemente no meu LinkedIn, eu tenho uma newsletter lá sobre inovação e saúde, em que eu falo sobre o ambiente como terceiro professor. Tá? Então, o professor Ivan Esquerdo, um dos maiores estudiosos de memória, já falecido, que era aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele, por várias vezes, eu escutei ele e alunos dele falando sobre como que a gente consegue ter muito mais memória daquelas coisas quando a gente está fora do nosso ambiente comum. Ou seja, aquela criança que for levada para o pátio, for levada para dentro do museu, for levada para um outro ambiente que estimule aí o seu intelecto, os seus neurônios, a sua memória, ele vai com certeza gravar muito mais os ensinamentos do que se ele estivesse sempre no mesmo ambiente, do mesmo jeito, tudo sempre igual, como às vezes é a nossa escola, como há 200 anos às vezes é a mesma coisa, né? A gente não quer que as crianças sejam cheias de saco com toda É, olha o só, mundo moderno hoje, especialmente a tecnologia das telas, né? Então é mais ou menos por aí. aham. Assim, né, muitos médicos não têm essa visão, né, que existe esse mundo aí, né, de inovação e que esse mundo de inovação é para nós médicos também, né? Às vezes o cara acha assim, não, isso aí é para o cara que fez ciência da computação, isso aí é para o cara que é engenheiro, né? Mas você, né, como médico foi, viveu essa experiência, né? Então, assim, para o médico que está nos assistindo, para ele ir para o Vale do Silício, né? Por que que vale a pena ele que nem é muito ligado em tecnologia, né? Você já falou, né? Essa possibilidade de abrir os horizontes e tal. E também, será que é necessário, né? Muitos colegas médicos às vezes falam, eu não vou porque eu não falo inglês, não entendo nada em inglês. Como é que eu chego lá? Eu vou chegar no Vale do Silício sem ninguém? Como é que é esse processo de ir ao Vale do Silício A gente para um médico? tem uma empresa aqui, tem várias empresas aqui no Brasil hoje que fazem esse tipo de imersão. Eu sou parceiro da Startse, que é a empresa que me levou para o Vale do Silício, que eu me apaixonei pelo propósito dessa empresa e que fez com que eu também já tivesse levado lá para o Vale. Só no passado foram mais de 60 profissionais da área de saúde, a maior parte deles médicos, dentistas, farmacêuticos, pessoal que trabalha com startups também, que foram para lá para fazer uma imersão nichada em saúde. Eu sou meio que o co-host lá, o levo a turma para lá, em parceria com a Start. E a pessoa que quiser, tiver interesse, pode me mandar uma mensagem em qualquer uma das minhas redes sociais aí, Carlos Eurico Pereira, me acha em qualquer rede social. Vai ser um prazer te passar mais informação. E lá tem tradutor simultâneo o tempo inteiro, não tem problema nenhum com inglês. E também lá a gente tem muito contato com brasileiros que estão lá, fazendo sucesso, que são professores de Stanford, professores de Berkeley, brasileiros que tiveram que sair do Brasil para que as suas pesquisas lá tivessem um outro norte, né? Porque aqui a gente está muito medido ainda em medidas de vaidade, né? A gente ainda não evoluiu, infelizmente, de entender que a academia, se ela não estiver conectada diretamente com as empresas, com negócios, com business, a gente está perdendo tempo e botando na lata do lixo um monte de dinheiro que o país aí pesadamente, às vezes, arrecada aí de impostos, nosso esforço como brasileiros, e isso acaba indo água abaixo e só serve para enfeitar currículo dos nossos pesquisadores. Né? Então, enquanto a gente estiver baseado em algo que a gente já fez, a gente já aconteceu, que é o Brasil é o 12º país no mundo em publicação científica, em papers, mas nós somos aí o 69º, 68º em patentes, né? E no mundo que a gente já está falando de software livre, estamos falando já de nem tudo nem é mais patente, mas ainda é uma medida, né? Então, se a gente for olhar as medidas de inovação, o ranking de inovação, o ranking de patente, o Brasil está lá atrás. Então, esse é o que o Brasil precisa fazer, é passar essa barreira e utilizar todo esse desenvolvimento científico que nós já temos para transformar isso em
negócios. Eu conheci lá, por exemplo, a Carolina Oliveira, por exemplo, a Carolina Oliveira, que é uma mineirinha, uma farmacêutica, e que eles queriam trabalhar com pele artificial em laboratório, a partir de células-tronco, etc. Né? Hoje nem falo mais célula-tronco, célula pluripotente. E Uhum. os empecilhos éticos fizeram com que ela fosse para o silício. E hoje, elas não só criaram pele em laboratório, como também elas desenvolveram um relógio biológico a partir aí da análise de DNA, e elas conseguem, na sua empresa, fazer um mapeamento molecular da pele, dizer o quanto que aquela pele envelhece ou rejuvenesce através da aplicação, por exemplo, de produtos. Então, ela cria uma pele em laboratório, ela consegue dizer qual é a idade daquela pele, ela pode criar pele com diferentes idades, e essa empresa chama OneSkin, One de número 1 em inglês, Skin, e eles estão aí produzindo já seus primeiros produtos lá já para rosto e para corpo, com produtos desenvolvidos com base molecular. E tudo feito por cientistas. Então, a maior parte são brasileiros, tinha um colombiano que faz parte da empresa, e que precisaram ir para os Estados Unidos para criar uma empresa lá e gerar um monte de dinheiro para quem? Para os Estados Unidos. E se tivesse ficado aqui no Brasil, tivesse o estilo, tivesse o ecossistema positivo para isso, poderiam estar gerando riqueza aqui no nosso país, porque é cabeça brasileira, é formação, tudo pago pelos nossos impostos, ou seja, gente com doutorado, com pós-doutoramento, e que precisa, às vezes, ir para fora para que essa ciência vire negócio. Porque se ficar aqui, Uhum. só vira publicação, só vira questão para título, para academia, mas isso não vira negócio, não vira retorno social para as pessoas além do currículo do pesquisador. Nada contra a ciência, bem pelo contrário, a ciência é fundamental, mas a gente precisa realmente conectar a academia com as empresas, com isso. Stanford, né, o Parque Tecnológico de Stanford é de 1950. Os primeiros parques tecnológicos do Brasil é dos anos 2000, então 50 anos depois, né? Então a gente precisa realmente passar essa etapa para que a gente possa gerar mais valor. E isso que eu aprendi e vi lá no Vale do Silício, algumas das coisas também que nos fazem pensar sobre essas questões. E aqui no Brasil a gente enfrenta mais uma questão, que é a burocracia, né? Ou a burocracia, né? Que nós temos aqui, que engessa muito esse ambiente de inovação, né? A burocracia tem tudo quanto é lugar. Só que, às vezes, a regulação é que é complicado, né? Então, agora, Isso por é. exemplo, estão querendo proibir o Uber no Brasil. Cara, Uhum. em tecnologia a gente aprende que, assim, uma das coisas das primeiras empresas do Vale do Silício depois tu pede desculpa, né? Não pede licença, mas depois tu pede desculpa. Vai, porque quando as pessoas querem usar, tu não consegue, a regulação não consegue bloquear. E a regulação ela é lenta, então ela vai vir depois que as pessoas já estão. Né? E aí o que Utiliza. acontece? A regulação ela quer continuar arrancando dinheiro e não quer que as pessoas tenham liberdade para poder fazer uso das coisas. Então esse é o problema, né? O problema é que os políticos, os reguladores, eles têm uma cabeça contrária à de quem os elege, né? Esse é o grande problema. E aí Uhum. a gente vê o quanto que a burocracia atrapalha, e na parte de ciência isso é absurdamente ainda hoje regulado. Não que não tenha que ter alguma regulação, mas no Brasil são 6 milhões de leis para regular a vida do cidadão. É muita lei, né, amigo? É, é muita e ainda vem mais por aí. A gente está aí num sistema muito voltado a uma estrutura estatal mais inchada, né? E mais regulamentação, né? É, Mas mas é a melhor a gente gente. voltar para o mindset aí, para a gente, senão esse tema aí vai longe. Não, mas aí que eu ia entrar nisso daí, né? Esse que eu ia entrar. Porque às vezes a gente olha um período assim, ou um momento de adversidade, e dependendo do seu mindset, você tende a se retrair. Ah, não, não vai dar mais para fazer nada. Ah, não vou conseguir fazer. E pelo contrário, às vezes tem que olhar que pode haver oportunidades justamente por uma adversidade que tem a se apresentado, né? Então, Perfeito. eu também não olho. Quem mais cresce em momentos de adversidade. É na crise que os bons crescem. É isso aí. Hoje eu mandei uma mensagem para o meu primo, que é CEO de uma empresa americana, e ele tá. Aí a gente trocou uma ideia. Eu falei, cara, eu falei assim, eu conheci um cara que tem uma importadora da China, né, traz containers da China. Conheci
uma intérprete de mandarim, né, nativa, e eu tenho um amigo meu que trabalha com comércio aqui no Brasil. Será que dá negócio? Aí ele falou, claro, é só você descobrir o teu nicho. E outra coisa, ele falou, o momento agora está ideal para fazer negócio na China, porque eles estão passando por um momento que não tem um crescimento econômico tão elevado quanto eles tiveram alguns anos atrás. Então, como eles têm uma crise, é um momento propício para você entrar e fazer negócio, né? Porque você vai aproveitar as vantagens e o momento que a economia deles está precisando de uma alavancada, né? Então, a gente tem que olhar a oportunidade nas crises, né? Então, muita gente também trabalha com investimentos, né, negócios, eles falam, aproveite os momentos das baixas, né, para você comprar suas ações ou comprar terrenos, né? Então, justamente, não pode olhar o momento de adversidade como um momento de paralisação, estagnação, né? E também, né, nas questões regulatórias também, né? Ah, então, falando do mindset, né? Só de falar aqui para o pessoal, tem um link para o livro do Dr. Carlos Eurico, o Mindset, né? Médico, né? Falar aqui o título do livro bem direitinho, né? Ali, ó, o novo Mindset Médico, que é o livro do Dr. Carlos Eurico. Tem um link no link da bio do Instagram do Telemedicina na Prática e ao final dessa live, na descrição do vídeo também estará o link, tá? Então, quem tiver interesse em conhecer o livro, adquirir o livro, entra no link, porque é um livro muito legal. Eu também já adquiri o meu e eu adquiri em físico, né? Pedi físico porque eu quero o autógrafo do Dr. Carlos Eurico. Ou eu vou lá, ou ele vem aqui em Chapecó, né? Que a gente não mora tão longe, né? E aí, Dr. Carlos Eurico, quero aproveitar agora esse momento Combinado. para a gente responder algumas perguntas aqui, principalmente também aqui de uma colega que é Bora. pneumologista também. Ela pergunta, né, a Amanda, ela fez algumas perguntas sobre a telemedicina, né? Vou voltar aqui atrás. Ela é Bora. pneumologista pediatra e tem dúvidas sobre o espaço, né? Se a subespecialidade de pneumologia pediatra teria espaço na telemedicina, né? Então, como a gente está falando de inovação e você é um pneumologista que também usa a telemedicina no seu dia a dia, né? Qual a tua opinião sobre isso? Na verdade, qualquer área, eu acho que a telemedicina ela entra muito bem, né, Drugo? Não é porque eu estou aqui na tua frente que eu vou falar isso, mas a gente sabe que 75% dos nossos diagnósticos é a anamnese. Então, o que, que nos limita a telemedicina? O exame físico ele fica limitado. Depende da tecnologia que a gente já tem disponível, né? Então, hoje eu posso fazer a parte toda, a parte visual, a observação do paciente, não deixa de ser também exame físico, né? Então, além da anamnese muito bem feita, que a gente às vezes vai fazer até muito melhor pela telemedicina, porque eu vou precisar aprofundar mais as perguntas, conversar um pouco mais com as pessoas, eu consigo fazer alguma coisa de exame físico, a autopalpação, por exemplo, do paciente, ele ser orientado a um autoexame também nos auxilia. E hoje a gente já tem alguns dispositivos que estão ficando cada vez mais baratos. Isso é aquela coisa do exponencial, né? Exponencial, a gente vai pensar nos 6 vezes do crescimento exponencial. O que, que é isso? É os 6 letras D. A primeira é a digitalização. Então, eu já digitalizei a informação, as fotos, a música. Tem um período o período que aquilo é muito ruim, que ainda não chegou no ponto da disrupção. Então, que é o período de decepção, em que aquilo é pior do que aquilo que já existe. Então, a máquina Uhum. fotográfica não é tão boa, a foto fica meio ruim, a música tem ruído, até que chega um momento que ele é tão bom quanto aquilo que já existe analógico. Esse é o ponto da disrupção. A partir daí, o que a gente tem? A desmaterialização daquilo que já existe, ou seja, talvez o nosso estetoscópio, daqui a pouco, ele seja totalmente desmaterializado. E aí vem a desmonetização, aquilo fica barato e fica acessível, e é nesse ponto é que daqui a pouco todo mundo talvez vai ter a oportunidade de ter aparelhos em casa para o autoexame, para o exame por telemedicina. Seja o estetoscópio por Bluetooth, para fazer a horoscopia, para fazer a otoscopia e assim por diante. Então, hoje já existem algumas empresas, eu só tossi aqui, tem algumas, eu me ressequei aqui por causa do ar-condicionado, tem algumas empresas como a Taito Care, mas já tem algumas aí que estão nacionalizando isso também, e que tem esses aparelhos já a um preço já bem acessível. Nos Estados Unidos era já vendido nas Best Buy aí por cento e poucos dólares, né? Então isso já está ficando disponível aqui no Rio Grande do Sul. Tem um amigo meu que já está importando esse tipo de material, e daqui a pouco eu, como
paciente, eu vou querer ter esses aparelhos em casa, porque eu tenho uma criança que tem asma, eu tenho um prematuro extremo em casa, eu vou comprar esse negócio, tá? E eu vou, obviamente, mandar os sons do pulmão pro médico, né? Daqui a pouco a gente vai estar usando adesivos, né? Ou Uhum. seja, já tem dispositivos que eu pego a temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, oxigenação, tosse, tudo isso através de dispositivos adesivos, né? Isso já, em seguida vai estar disponível, então aquela coisa do futuro já está aqui, né? Só não está uniformemente distribuído. Uhum. Então, com certeza, a telemedicina ela já é possível e, na pior das hipóteses, eu tenho sempre a possibilidade de transformar aquela teleconsulta numa consulta híbrida, fazendo com que a pessoa vá, não é da minha cidade, vá no pronto-socorro agora que você precisa ser examinado. Durante a pandemia, a nossa startup criou um serviço de telemedicina gratuito, voluntário, com médicos e psicólogos. A gente atendeu 7 mil pessoas. A Nossa. Tumi, a nossa startup, eu vou botar aqui depois no Tumi. Tumi.global, é o nosso, isso, THUMMI.global, e que a gente fez esse atendimento quando em 2020 a coisa não tinha chego direito aqui no Rio Grande do Sul e estava matando um monte de gente no Amazonas, no norte, nordeste do Brasil. A gente atendeu muita gente. E aí a gente até desumaniza, que nada, as pessoas não tinham quem nos atendesse, não tinha orientação nenhuma, as pessoas estavam apavoradas. E o que a gente fez? A maior parte das vezes é teleorientação, a gente não prescreveu nada. Mas a Uhum. gente fazia uma triagem, vá para o pronto-socorro agora. Pegue, baixa o aplicativo aí no seu celular e vê como é que está a tua coordenação. Faz isso, faz aquilo. As pessoas estavam desesperadas, não sabiam o que fazer. Então a gente conseguiu, com teleorientação, ajudar muitas pessoas, eles ficavam extremamente gratos. E para mim foi uma baita escola, porque foi aí que eu realmente aprendi a fazer telemedicina, entendi o valor da telemedicina. Então dá para fazer sim telemedicina, basta que tenha boa vontade e que não tenha preconceito. Então nosso Uhum. papel é levar atendimento, atenção, qualidade de vida para as pessoas. Às vezes, o bom médico, ele fazendo esse papel de teleorientação, de triagem, isso já é extremamente importante. As pessoas não sabem em quem consultar, não sabem onde ir, não sabem o que procurar, não sabem se o que ela está sentindo é pulmão, é coração. Então, qualquer coisa que a gente possa intervir nesse sentido já é extremamente útil num país grande como o nosso e com tantas, às vezes, diferenças, né, professor? Sim. Você tocou num ponto importante, né? Porque eu acho sempre melhor a pessoa ter algum acesso ao médico do que não ter nenhum. Porque lá durante a pandemia a gente viu isso, né? A telemedicina no Brasil, ela já tinha resolução desde 2002 para questões assim de telediagnóstico, eletrocardiograma, laudos e tal. E a gente ficou num gap aí de 21 para 22 anos, né? E não tinha a questão da teleconsulta, um limbo enorme. Só que os médicos sempre fizeram uma teleconsulta de forma informal, né? Atendia um Total. telefonema, tirava uma dúvida, né? Isso é telemedicina. E aí, quando veio o nome telemedicina, veio uma questão assim, aí todo mundo se assustou, né? Não, agora a gente tem regras claras, tem resolução, tem legislação, né, que permite. E aí entra a pergunta aqui do Marconi Amaral sobre a plataforma. Qual a melhor plataforma para a telemedicina? Então, só aproveitando esse gancho, né, que a gente estava falando de resolução, legislação, a plataforma ideal é aquela desenvolvida para esse fim. Então, muita gente fica fazendo teleconsulta em WhatsApp, Meeting, não é a plataforma ideal. A plataforma ideal é um prontuário eletrônico, com ferramentas de telemedicina, que atenda, né, às normas e resoluções do Conselho Federal de Medicina e a legislação vigente no Brasil, a legislação de LGPD, por exemplo, tá? Então, não vou falar o nome de uma empresa agora, né, mas depois, Marconi, se tu quiser, entra no direct, me manda de novo a tua pergunta, eu te cito algumas empresas lá que atendem esses critérios, tá bom? Então, o importante é a gente fazer da maneira correta a telemedicina, né, usando as ferramentas ideais aí. E aí, falando de telemedicina, né, eu vou aproveitar aqui o assunto e as perguntas, né, é, sobre a conexão, né, e coordenação do cuidado entre profissionais que atendem um cliente, né, em diferentes instituições, especialidades e profissões, né. Você já teve essa experiência de compartilhar pacientes através não só da telemedicina, mas pelo uso de um prontuário eletrônico, por exemplo, que facilitou compartilhar informações de pacientes?
Na verdade, eu acho que uma das questões hoje, a gente fala muito da hard skill do médico, né? Então o médico ele tem que ser tecnicamente bom, mas ele hoje só hard skill não resolve, ele tem que ter também soft skills, habilidades comportamentais. E uma dessas habilidades comportamentais extremamente importantes é saber trabalhar em equipe, né? Então, tu saber o teu espaço, tu saber também trazer outras pessoas para agregar valor àquilo que você está fazendo, você saber se portar junto a uma equipe, valorizar os outros profissionais, né? Então, nesse sentido, cada vez mais o papel do médico fazendo parte de grupos aí multiprofissionais, em grupos de discussão sobre algumas patologias. Hoje, por exemplo, tem uma doença na área respiratória, que é a fibrose pulmonar idiopática, né? E que a gente tem assim para chegar no diagnóstico, para a gente falar sobre doenças intersticiais na pneumologia, a parceria entre reumatologistas, patologistas, pneumologistas, cirurgiões torácicos, tá? É extremamente importante e relevante. Então, obviamente, que quando eu for tratar esses pacientes, eu vou ter toda a gama de profissionais de saúde envolvidos para poder ajudar de maneira real essas pessoas. Então, isso cada vez mais é frequente. O ideal é que a gente chegasse ao ponto em que o cliente fosse dono da sua informação. Então, o paciente ele vai fornecer um token para o médico que for lhe atender, mas as informações são de propriedade, de posse do cliente. Por quê? Porque hoje, quando ele vai num consultório, ele tem os seus dados no prontuário de um médico, quando ele vai no hospital, tem no prontuário do hospital, e essa falta de compartilhamento de dados, essa falta de interoperabilidade, ela está muito cara do sistema, seja ele público ou privado, saúde suplementar, e também ela está muito cara para as pessoas, porque elas vão ser melhor atendidas se todo mundo tiver mais informação, exames não vão precisar ser repetidos, tem muita coisa que a gente evita, por exemplo, só de compartilhar que aquela pessoa tem determinada alergia a algum medicamento, que às vezes ela não sabe o nome, mas que tem essa informação e que ela está acessível para as pessoas que vão lhe atender. Então, o futuro ideal é isso, que as pessoas sejam detentoras dos seus dados e que elas vão dar acesso a esses dados a quem lhes convier, né? E não ao contrário, que hoje elas precisem, que elas vão em algum serviço de saúde, elas não têm a menor noção do que ela, a doença que elas têm, o nome que é da doença e assim por diante. Então, acho que esse é o futuro ideal aí, né, professor? Certo? E até na questão da telemedicina e vários profissionais, você estava falando dessa doença que precisa de múltiplos especialistas, né, focais acompanhando o paciente, né? A questão, eu sempre cito o exemplo da genética médica, né? Então, na sua cidade, né, Carlos Eurico, tem um geneticista, Não? né? E se você precisar de que um paciente seu procure um geneticista, hoje com a telemedicina fica muito mais fácil para o paciente, porque às vezes ele não precisa se deslocar. E como você é um médico dele, de repente pode fazer até uma teleinterconsulta, fazer o exame físico ali junto com o geneticista que está à distância, porque o geneticista é uma especialidade muito rara, né? Então a telemedicina pode ajudar nesse compartilhamento. Posso jogar mais A uma pergunta aqui? teleconsultoria, a Ah, teleconsultoria, né, professora Zurbo, ela é extremamente e, importante. Hoje a gente tem alguns projetos muito bacanas. Tem o tele-UTI pediátrica uhum, e neonatal aqui do Hospital Moinhos de Vento, aqui de Porto Alegre, que tem um hub de inovação, um serviço de telemedicina bem atuante. Então tem muita uhum. opção aí para o médico trabalhar hoje. Quem está achando que o mercado está ruim, está difícil, então tem muita opção aí dentro do que eu chamo de mapa de oportunidades das áreas em que a gente atua. Às vezes a gente só está olhando a grama do outro, a gente só está pensando no atendimento clínico e a gente esquece um monte de possibilidades que a gente tem para atuar como médico. Né? Pode mandar pergunta aí, parceiro. Posso? Tá, por causa, né, Uma hora, se o pessoal não estiver cansado ainda aqui, 2 drubas, tá, para mim tá tudo certo. Amanhã é não, por feriado você aqui no Rio também? Grande do Sul. Né? Ah, sim, Amanhã aqui 20 é de, feriado, a 20 gente de tá de setembro, boa né? aqui, tá todo mundo manso hoje. Isso, Ah, amanhã é 20 então de tá setembro beleza. aí, dia de Não, eu comemoração da Revolução Farroupilha. isso, né? Aqui em Chapecó também vai ser comemorado, né? Mas não tem feriado. Porque aqui o pessoal é mais gaúcho do que catarino, né? Olha só, doutor Carlos Eurico, ainda a nossa colega aqui, a pneumologista, ela fez uma pergunta que eu acho que vem de encontro ao que você estava falando um pouco agora, que é sobre a questão da divulgação, né? Ela perguntou sobre a divulgação dos atendimentos por telemedicina, como ocorre, né? Aí eu vou até generalizar essa pergunta, porque hoje eu vejo que houve uma mudança também, né? Eu vou falar um pouquinho do que eu penso, e aí depois vou te
passar também para dar o seu comentário. Então, assim, ó, a telemedicina, divulgar a telemedicina, na minha opinião, é você falar sobre telemedicina, como funciona, como o paciente pode se beneficiar, que casos são indicados, que casos não são indicados, na questão da necessidade do exame físico, como é que vai ser procedido o atendimento, né, o encaminhamento, e assim por diante, tá? E falar sobre o seu trabalho, né, no seu dia a dia. Aí entra o ponto fundamental, que é a presença digital nas redes sociais. E isso também é um ponto que eu acho que entra aí na questão do mindset também, essa novo do médico, né, do novo médico, né? E aí eu vou passar para o doutor Carlos Eurico comentar o que ele vê sobre isso, e principalmente sobre essa presença digital, né? Você acha importante o médico ter presença digital? Tem trabalhos já aí mostrando que 60 e poucos por cento dos brasileiros já procuram indicação na internet das pessoas com quem elas vão consultar. Ou seja, a gente tem um percentual aí de quase 70% das pessoas que já vão à internet pegar informações sobre os médicos, sobre quem elas deveriam procurar, consultar. Então, o boca a boca ainda continua sendo extremamente importante em relação ao marketing, a divulgação do que a gente faz, só que o boca a boca hoje ele é digital. Então, o médico que não está no digital, ele ainda está pensando com essa cabeça do médico do tempo da escassez, que já é um tempo que não existe mais. Então, daqui para frente, presença digital é fundamental. Tem muita gente que tem um preconceito enorme contra o marketing. O marketing, para mim, é uma filosofia de vida. Quando a gente nasce, a gente começa lá, quando criança, dá bom dia, boa tarde, boa noite, os amigos dos pais da gente. Depois, na faculdade, a gente é um bom aluno, a gente respeita os pacientes nos ambulatórios. Os primeiros pacientes que a gente recebe no consultório da gente, quando eu abri, vinha assim, o doutor Kaká, o meu apelido de infância. Os amigos da minha família, os meus professores me encaminhando paciente, que queriam que eu desse certo, que eu começasse bem. E por quê? Porque eu tinha um marketing positivo. Então, o marketing começa na nossa infância, quando a gente nasce, ela passa nos bancos escolares e ela nos acompanha a vida inteira. Então, o marketing é tudo aquilo que eu faço para mostrar o valor que eu tenho. Mas, mais que isso, para ajudar as pessoas a gerarem valor na vida delas. Então, isso é marketing. Então, a visão positiva, a visão do marketing moderno, ele é uma ciência que nos ajuda a gerar valor na vida das pessoas, ajudar as pessoas. Né? E através do quê? Da divulgação daquilo que a gente faz e do ser humano que a gente é. Por isso que não tem como fazer. Eu tenho um Instagram pessoal e um profissional. Tu é dois seres humanos diferentes? Não, tu é uma pessoa só. Então tem que ter essa história. Tu é um ser humano único. E as pessoas engajam com o ser humano, não engajam com o técnico. O ser humano médio, ele não consegue, nem às vezes o intelectualizado, ele não consegue separar um cara tecnicamente extraordinário daquele tecnicamente bom. Ele não consegue separar. Agora, qualquer indivíduo consegue separar o cara que tem do cara que não tem empatia. E não adianta só ter a empatia cognitiva, de que eu entendo o sofrimento do outro, ou emocional, que eu sinto, que eu... Não, é preocupação empática, como ensina o Daniel Goleman. Né? No livro Foco ele fala sobre isso. E, ou seja, é o quanto que eu não só entendo, sinto, mas eu também ajo para ajudar essa pessoa quando eu me compadeço do que está acontecendo com ela. Tem pessoas que preferem falar compaixão até, ao invés de empatia. Mas é isso. Eu acredito muito nessa questão. Então, o marketing é uma maneira de você mostrar como que você pode ser esse ser humano bacana e você está ali disponível. E aí o legal é que as pessoas, quando te procuram, elas já te conhecem. E elas já sabem que você é uma referência naquela área. Então, a autoridade vem muito disso, né? Então, hoje, médico sem marketing, médico sem vida digital, em seguida, tu não vai existir mais, tu é um dinossauro, parceiro. Seria o médico que ainda está lá no tempo do livro das páginas amarelas, né? Para quem lembra, né? Que hoje em dia nem existe mais. Era um livrinho desse tamanho, assim, né? Que o pessoal tinha do lado do telefone, né? As páginas amarelas. Hoje é coisa do passado. E eu até comento, às vezes, que a sala de espera do médico, ela não é mais no local físico, ela foi para a rede social. E as pessoas já querem conhecer aquele médico que ela marcou uma consulta, quem ele é, como ele fala, o que ele pensa, né? E isso também, né, eu falo um pouco do que eu percebo dos meus pacientes. Ele já me traz pacientes que têm afinidades com o meu jeito de ser, né, também. Então, eu toco bateria mal, mas eu toco, né? Eu estou tentando aprender. E às vezes vem um paciente lá e comenta, assim, no meio da consulta, assim, ele vem e fala: doutor, tu gosta de rock, né? Eu falei: gosta. Eu também. Eu vi que você toca bateria, tal, e eu toco tal instrumento. Então ele já vem
já na relação médico-paciente, já antecipada, né? Então, isso é interessante, né? A presença digital. Claro que cada um tem um perfil, tem gente que não gosta de aparecer em vídeo, né? Então, mas existem várias maneiras de fazer isso, né? Mas é importante o pessoal já atentar para isso. Até um Isso, colega que... não gostar de aparecer em vídeo, viu, Asdrubal? Tem que É, perder o preconceito, tem que aprender, ou tem que fazer uma mentoria com alguém que possa lhe ajudar, qualquer coisa que precisar, eu estou à disposição. Mas eu ah, já tive vários colegas aí que tinham pavor de vídeo, que hoje fazem um trabalho maravilhoso nas redes sociais, levando muito conteúdo, muito valor, porque às vezes a gente fica só baseado naquilo que a gente acha que é ruim, que é feio, né? Aquele doutor no TikTok que faz bobagem, etc. Mas uhum, o que acontece? Se eu não me posiciono, e as pessoas boas, os bons técnicos, as pessoas que têm realmente assim, que honram a profissão, se elas não ocupam o espaço, os sensacionalistas vão ocupar, né? Então é importante que verdade. você, que é um bom técnico, um bom médico, você também ocupe esse espaço para que as pessoas tenham opções também para fazer as suas escolhas em relação ao tipo de gente que vai estar ocupando o espaço. E hoje a rede social ela é um espaço democrático nesse sentido e a gente tem que estar lá bem posicionado. Uhum, exatamente. E aí, comentando de marketing, teve um colega aqui que comentou que é diretor de uma empresa de telemedicina e a divulgação feita pela internet está sendo eficaz. Então, também, né, falando em telemedicina, sempre tem que estar com a internet junto. Não tem como você querer fazer atendimento de telemedicina e não ter presença digital, né? Esse é um primeiro ponto, né? Então, é muito importante olhar bem para esse lado, né? O Dr. Rubens, lá de Brasília, cardiologista, ele perguntou qual a melhor época para realizar uma imersão no Vale do Silício, né? Ele quis saber se tem uma época específica, são frequentes essas idas lá desse Não, grupo. qualquer, qualquer época do ano. Agora a gente tem a próxima turma lá do dia 6 ao dia 11 de novembro. Então a gente já tem lá, a gente leva um grupo de 20 a 30 profissionais de saúde no máximo para poder entrar nos lugares, para visitar. A última que a gente fez esse ano, como ano passado eu fiz 13, esse ano a gente só tem essa turma de novembro lá no Vale. E o ano passado, a última imersão que a gente fez lá em dezembro foi sensacional. A gente teve um prédio recém-inaugurado do Google, a gente teve em Stanford, a gente teve na Fundação Lehman, dentro de Stanford, da parte do Departamento de Educação de Stanford, a gente teve em aceleradoras, coworkings, espaço de robótica, em espaço de coworking de laboratório, de biomedicina, a parte de várias questões assim de olhar desde o perfil do pesquisador, do startupeiro, do capital de risco, do financiador, das universidades, que os Estados Unidos, o que, que ele é? Por que, que ele se tornou o Vale do Silício? Por que, que ele... Porque ali encontrou uma série de características que fizeram daquele lugar um lugar espetacular. Começa com a corrida do ouro, né? O Golden Rush, em 1830 e trinta e poucos lá, em que o mundo inteiro correu lá para aquela região para tentar ficar rico com ouro. E chegaram lá, nem todo mundo conseguiu ficar rico, e aí começa esse ímpeto empreendedor, né? Então surge lá o Levis e o Strauss que criam as calças jeans, tem lá o Huff, alguma coisa que criou a roupa de neoprene, tem várias empresas que surgiram daquela época lá, algumas financeiras que na época eram empresas de carruagem, né? Uhum, E depois começa também a parte acadêmica, a educação, que são as grandes universidades. Então, Stanford, por exemplo, é de 1890 e pouquinhos, 93, 80 e poucos. Né? Então, a gente tem naquele lugar o que? Tem academia, tem conhecimento, a gente tem a rebeldia, porque trouxe um monte de gente de diversas partes do mundo, gente com pensamento diferente. Lá teve o movimento hippie, lá teve o movimento LGPD, desculpe, que agora virou a sopa de letrinhas, né? O movimento gay começa lá naquela região também. Então uhum. tem toda essa diversidade, então tem a rebeldia, tem o conhecimento, e aí tem a questão do capital, que quando, na época da Guerra Fria, se juntou um monte de dinheiro naquela região, que era um lugar que tinha condição técnica de desenvolver tecnologia a serviço aí, militar para os Estados Unidos. Então, lá surgiu a NACA, que depois vem a ser a NASA. Então, isso faz com que várias características se transformem aquele lugar nesse lugar que deu tanto certo do ponto de vista de inovação. Hoje a inovação já saiu de lá, tem muitos lugares hoje inovadores no mundo, mas ainda o Vale do Silício é o ecossistema mãe. Então entender esse ecossistema é um excelente princípio para quem quer entrar nesse mundo. Qualquer época que for para lá, tá maravilhoso. Legal. Eu só não vou agora em novembro porque
Meu passaporte está rabiscado. Recebi o passaporte novinho faz algum tempo e a minha filha pequena foi lá no mesmo dia que eu recebi, estava em cima da mesa, quando eu viro para o lado já está todo rabiscado de giz de cera. Aí eu fiquei, Esse aí vai né? ficar para posteridade aí, uma Esse obra eu de guardei, arte. tá bem bonito, é uma obra de arte. E ela riscou bem onde estava a minha foto, né? As informações, tudo, né? Ficou bem riscadinho, assim, né? Mas Bacana. vou programar para uma próxima, né? Não posso nem tirar o visto porque está rabiscado o passaporte. É, Mas vamos, tudo bem. ano, 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 ano que vem, com certeza, a gente vai estar nisso também. As horas que eu estou querendo organizar uma para Israel, mas esse ano o pessoal Ah, estava meio devagar aí, então a gente acabou jogando para o ano que vem. Ano que vem também vai ter uma imersão que eu vou dar aula em Portugal, e também eu vou participar de uma imersão, mas aí não, eu não sou o host dessa imersão, lá na região de Harvard, MIT, então na região de Boston também, que vai ser em junho. Então, quem tiver legal. interesse nos lugares inovadores do mundo, qualquer um deles aí pode ou ir comigo ou ser meu colega aí nessa empreitada aí, que vale muito a pena. Então, um baita investimento, com certeza você vai ter retorno aí. Isso. E quem quiser, né, acompanhar você também e talvez ir contigo, as suas redes sociais, pode falar aqui pro pessoal. Carlos, arroba Carlos Eurico Pereira. Então você encontra aí, tem meu canal do YouTube, o Uhum. Instagram, Facebook, LinkedIn, tudo aí, arroba Carlos Eurico Pereira. Eu botei lá no chat, tá? É isso aí, legal. Tem algumas perguntas aqui, pessoal, que são um pouquinho mais específicas, tem até uma questão mais jurídica aqui que um colega perguntou, inclusive dentro da mentoria, né, do nossa mentoria de telemedicina na prática, a gente tem as advogadas que também fazem, tiram dúvidas aí sobre questões como o colega colocou ali, sobre questões trabalhistas, porque enviou receita pelo motoboy, né? Tá preocupado aí, depois que viu o negócio do Uber, ficou preocupado. Então, assim, ó, as receitas, né, só para passar aqui sobre questão de receitas azuis e amarelas, não é possível ainda mandar por via digital, mas pode ser enviado por transportadora e tal. Mas esses detalhes de nuances legais, dentro da mentoria, a gente trata sobre isso. Temos as advogadas que dão atendimento para os nossos mentorados. Então, sobre termo de consentimento livre esclarecido, sobre LGPD, sobre esse tipo de situação, elas podem comentar também. Então, se quiser saber mais sobre a mentoria, clica lá no direct do Instagram, manda uma perguntinha lá que a gente passa as informações. Mesma coisa do colega que perguntou também sobre plataforma, a gente já falou um pouquinho durante a live, tá? Sobre as plataformas de forma geral. E aí manda um direct lá com uma pergunta lá sobre isso no direct do Instagram, que eu te respondo lá no Instagram e passo o nome de algumas plataformas que são seguras aí para você utilizar usando a telemedicina, tá? E Carlos Eurico, olha, uma satisfação enorme ter esse bate-papo contigo. A gente sempre faz aí 40 minutos, às vezes 50 minutos, mas eu acho que valeu muito a pena. E você também é um exímio palestrante, né? Então, acho que foi muito bom aqui essa live. E eu gostaria de, né, que você deixasse aí uma mensagem final aí para o pessoal que está assistindo sobre a tecnologia, empreendedorismo, né, inovação. Legal. Bom, primeiro eu só agradeço, né? Espero que não tenha cansado muito a sua audiência aqui, que tenha sido legal esse bate-papo. Adorei estar aqui participando, prazer. Muito obrigado aí, professora Drugo, que tem aí participado aí ativamente, fazendo comentários aí também nas minhas redes. Muito obrigado. Então a gente se conecta com pessoas que curtem aquilo que a gente faz. E se eu tiver que deixar uma última palavra aqui para você, eu vou deixar uma frase que eu costumo usar ao final das minhas palestras, que o médico que só sabe medicina, nem medicina ele sabe. Porque hoje a gente precisa de muito outras, de várias outras habilidades diferentes, de outros conhecimentos, para que a gente possa ser um bom médico. E a gente ter essa diversidade, de a gente poder conversar com gente diferente, a gente conviver com gente de outras áreas, isso não só vai fazer com que a gente seja melhor médico, mas isso também vai fazer com que a gente encontre melhores soluções para os nossos clientes. Um cara de tecnologia, um desenvolvedor, ele pode até fazer coisas legais para a área da saúde, mas ele nunca vai conseguir fazer aquilo com muita condição técnica, porque medicina é uma área muito técnica, muito específica, então ele vai precisar ter um médico junto
para poder fazer algo que realmente seja extremamente relevante. Agora, o médico, ele, entendendo um pouco de tecnologia, ele já consegue fazer um monte de coisa e auxiliar um monte de pessoas aí a desenvolverem novas soluções. Então, o papel do médico aí dentro das health techs, desse mundo novo aí, ele é extremamente relevante, é uma grande oportunidade também daqui para frente, especialmente para quem não quiser ficar aí atendendo o paciente o tempo inteiro, fazendo plantão o tempo inteiro. Então, são grandes oportunidades que surgem para aquelas pessoas que quebram seus preconceitos e que são aí os protagonistas desse novo mundo. Então, seja você, colega médico, um protagonista desse novo mundo. Muito obrigado, professora Dru, obrigado a todo mundo. Obrigado, Carlos Eurico, e os colegas aqui que estão assistindo, né, médicos que querem saber como formalizar e ampliar os seus atendimentos com a telemedicina, convido a participar do webinário que a gente vai fazer, Telemedicina na Prática, que vai acontecer sábado agora, dia 23 de setembro, às 15 horas. E aí você pode fazer a sua inscrição no link da bio do Instagram ou na descrição desse vídeo aqui no YouTube. E toda semana eu faço lives. Esse horário eu libero aqui para as crianças entrar no escritório, né? Nas lives elas às vezes aparecem, né? Pode dar um oi pro pessoal. Boa noite. Oi. Ah, tá. Esse é um amigo, Carlos Eurico, né? Então, faça sua inscrição no link da bio do Instagram ou na descrição desse vídeo no YouTube e acompanhe nosso material e compartilhe com médicos que precisam saber mais sobre isso. Muito obrigado a todos e uma boa noite.